missionário, como é que eu consigo esse título de amigo de Deus ou mantenho uma amizade? Está em João capítulo 15, versículo 14. Ele diz assim: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mandou. Moisés era amigo de Deus, nós vamos ver já em seguida, porque ele fazia o que Deus mandava. Olha, Moisés tinha tudo para não existir. Eu também tinha tudo, você tinha tudo. É simplesmente um milagre o nascimento. Podia ser outro. E no meio de 80 milhões pelo menos, foi o nosso, aquele bichinho do rabinho lá, que foi lá e encostou no óvulo e entrou. Então aí nós fomos gerados. Direção de Deus, irmãos. Só Deus deu aquela direção no início que nem lembro nada. Será que Ele dá hoje? Claro que dá. Deus quer fazer de você uma bênção. Presta atenção nisso. Não desperdice essa oportunidade. Ainda que até hoje você foi até um perigo para a sociedade, foi uma pessoa que nunca fez nada, entrega o seu caminho ao Senhor. Confie nele, o mais Ele fará. Versículo 15. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Irmão, está tudo na Bíblia. É só você começar a estudar, vir ao culto, prestar atenção, abrir o seu entendimento, ora por aqui, para aquela bênção. Daqui um pouquinho você vai se fortalecendo espiritualmente. E o que vai ocorrer com você? Você vai ser essa bênção como Moisés foi. Que bênção que ele foi? É Êxodo 33, versículo 11 em diante. Vamos fazer esse estudo, porque isso aqui vai nos abrir o entendimento. Diz assim: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Por que Moisés tinha esse privilégio? Porque Moisés fazia o que Deus mandava. Aquilo é um exemplo. Quantas pessoas simples também são usadas por Deus. Pessoas que você não dava nada para ela. Tinha uma senhora, ela morreu uns 3, 4 anos, devia ter mais de 90. Eu a conhecia na casa dela quando eu estava ali com 20 anos. Toda quarta-feira ela abria a casa dela de 6 da manhã até meia-noite. Era um conjunto essencial lá no Jardim Botânico, no Rio. O nome dela era Homera. E ali foi gente importante, ali foi gente desenganada. E ela abria o coração, orava, e depois Deus a usava como profeta. Ela falava muita coisa e as pessoas mudavam. Aqui de São Paulo, não vou falar qual é a família, uma das mais ricas, famosíssima, a matriarca estava no Rio. E a minha tia, que era massagista dela, falou assim: olha, por que você não vai na minha casa, vai ter um culto lá? Eu não gosto dessas coisas. Vai ser bom para a senhora. Tá bom, em atenção a você, eu vou. Quando ela chegou lá, a minha tia abriu a porta, essa senhora era negra, ela olhou assim: eu não gosto dessa pretinha. Aí foram falar, não, ela disse: não é ela mais não, já é o demônio. Fala, demônio, tudo que você quer falar. E o bicho então manifestou e falou. Ela expulsou e a moça ficou, acho que deu até um abraço nela. Houve alguma coisa? Não, aqui não há nada não, Deus está libertando você. E Deus abençoou. Essa dona Homera era uma santa, meu irmão, que não teve projeção. Era quase semi-analfabeto, estudou só o primário e mal feito. Mas na escritura era mestre, era doutora, tinha livre docência na escritura. Ela falava com Deus face a face. Então Moisés era assim. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca apartava do meio da tenda. Olha que lição. Josué era servidor de Moisés, mas fiel. Moisés ia falar com Deus e ficava na tenda, nunca apartava, assumia o lugar. Quando Deus levou Moisés, quem é que foi escolhido por Deus? Josué. E Moisés disse ao Senhor, Deus falava e ele falava também. Irmão, você tem que aprender. Deus falou com você pela palavra
Ele quer que você responda. Você entra na oração, conversa sobre aquilo, medite antes, para você não falar batatada, né? O que eu vou falar com o Senhor? Ele mesmo vai lhe ajudando. E você entra e resolve caso. Resolve um divórcio que vai acabar com o seu casamento, do seu filho, da sua filha. Resolve um problema que está perdurando há muitos anos. Você precisa dar atenção que Deus está falando. Ele pega você que está hoje num monturo, morando num barraco, onde rato passa e às vezes por cima de você, e põe você no meio dos príncipes. E a pessoa, mas como é que aconteceu isso? Porque Deus promoveu. Moisés falava, e disse Moisés ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar. E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Olha que coisa séria. Era um capitão, chefe da nação, Moisés ali, mas nunca usou esse nome. Está levando o povo e falando com Deus assim: atenta, preste atenção, que este é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Olha bem, que Moisés, então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. O homem estava decidido, pessoal, que Deus deu promessa, então vai cumprir a promessa. Quando Ele dá uma promessa para você, Ele está na sua mão, Ele cumpre, como Jacó lutou com o anjo e prevaleceu. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco? Separados seremos, eu e teu povo, de todo o povo que há que há sobre a face da terra. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Acabou. Essa amizade nós precisamos. O filho, a filha desviou, o pai e a mãe desviaram, o tio, a empresa não está bem, sei lá, mais alguma coisa. Aí você vai orando e Deus vai abrindo a palavra: mas Senhor, Jesus disse, quando você quiser orar, entra no seu quarto, fecha a porta, tranque e fale com Deus e tudo que você precisa. O que você falar com Ele em segredo Ele vai recompensar você. Deus, eu preciso. Uma oração dessa, irmão, tem hora para começar, não tem hora para terminar. Um dia desse eu falei com Deus: Deus, estou precisando do passado, que eu passava pelo menos 2 horas orando, e o Senhor me usando. Agora eu estou com muita atividade, estou orando mesmo. Deus, tira essas atividades, me dá sabedoria para poder passar mais tempo contigo. Porque como é que eu vou alimentar você se o meu ser está vazio? Ou esse programa é de sábado. Amanhã, vamos dizer, amanhã é domingo, né? No domingo próximo. Mas nós estamos gravando aqui no domingo. Então, nesse domingo, nós vamos fazer a Santa Ceia, 7 cultos. Eu faço 7, 9 e 11. Qual o melhor? Eu acho que o culto você vem em jejum. Faz um propósito com Deus e venha. Eu vou fazer, Deus. Depois você me conta se funcionou. Não tem barreira do inferno, ataque do diabo, que segure um filho de Deus quando ele sai com a bênção do Senhor. Eu vou fazer 7, 9 e 11. Aí passou já, faz 14, 16, 18 e 20 horas. Mas não podendo vir 7, vem às 9 e tal. Mas traz a família. Eu sempre queria levar uma pessoa à igreja. Eu estava sempre evangelizando. E era difícil. A pessoa era arredia. Hoje todo mundo já gosta dos evangélicos. O nosso programa fez o evangelho mostrar o que ele é. Simpatia de Deus com a humanidade. Paciência de Deus. Fidelidade. Ação de Deus em nosso meio, como vamos ver aqui hoje. Amém?
Olha, deixa eu falar com você. Agora tem outro estudo que eu estou terminando para depois fazer a oração em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Então, glória a Deus que eu já vou entrar. Ezequiel, capítulo 36. Esse é o 6º culto, eu vou terminar. Se eu começasse, que o 7 seria no versículo 1, eu ia não chegar onde cheguei. Então eu orei a Deus e comecei no 33, que diz assim: assim diz o Senhor Jeová. Quando fala Senhor Jeová, é o Senhor dos Senhores, que Jeová em hebraico é Senhor, maiúsculo, né? No dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades. Essa é uma palavra forte. Você sabe por que a gente não tem contato com Deus? Que Deus não atende? Por causa das nossas maldades. Eu não tenho maldade, não minta. Peça a Deus para mostrar. Irmãos, quantas vezes a gente deixa ajudar uma pessoa? Quantas vezes nós discriminamos uma pessoa? Quantas vezes nós perdemos uma oportunidade para ajudar alguém? E ajuda, a gente fecha o coração. Tem uns 8 anos eu saí da sede no Rio, 23 de dezembro. Dei um abraço em todo mundo ali, abraço pastor é assim, né? Oh, Deus abençoe você, recebe o meu abraço aqui e tal, é muita gente. Aí saí, peguei o carro e estava muito cheio, falei, eu vou por aqui, um caminho que pouca gente conhece. Quando eu parei no sinal, tinha uns 3 carros na minha frente. Eu vi um senhor pedindo ajuda e ninguém ajudava ele. O coração fecha. Aí, quando foi, ele chegou perto de mim assim, tem alguma coisinha? Eu falei assim, tem, e vou te dar em nome de Jesus. Peguei a nota maior que eu tinha no bolso assim, dobrei, eu peguei a mão dele, segurei, isso é para ajudar você, tá? Mas Jesus quer fazer mais por você. Ele parou assim, meio esquisito, o carro andou um pouquinho e deu uma parada, que o outro parou lá, os 2 carros assim andaram, e eu olhei para o retrovisor, e aí estava chovendo, ele todo molhado, coitado, sapato todo destruído, e ele mais ou menos 70 e tanto, 80 e poucos anos, pela cor da barba, pela feição dele assim, e ele estava pulando, ele, obrigado, ai Jesus, que coisa bonita, eu podia ter fechado o coração. Outro dá, não vire as costas àquele que te pede, Jesus disse. Aqui ele diz assim, quando purificar é iniquidade, é maldade. Então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. E ele vai falando aqui da terra assolada. Para nós é muito bonito, depois você assistir o programa já sabe. Eu já vou entrar aqui no versículo final, que é para você ser abençoado. Eu vou pegar o 37 e vou fazer o 38, que você vai entender. Aqui assim, assim diz o Senhor Jeová, ainda por isso me pedirá a Casael que lhe o faça. Então antes dela pedir, já sabia. Ele disse, multiplicar-lhe-ei os homens como ao rebanho. Israel precisava de homens. Ele estava sendo destruído na Babilônia e Deus tinha que abrir uma porta. Irmão, e abriu. E ele multiplicou. O que fez a Babilônia dominar por Nabucodonosor? E os descendentes deles. Os persas entraram e venceram. Entrou um homem chamado Ciro, que Isaías fala dele no livro dele lá, acho que é no 45, ou por ali. Ele fala dele que ele libertaria. Ele foi e mandou os judeus voltar para Jerusalém, reconstruir a cidade e fazer dela o que eles queriam. E foi aquela multidão. E multiplicaram rápido. Reconstruir o muro, reconstruir o templo, fizeram tudo aquilo ali. Esdras era o sacerdote e Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes, que foi também enviado para poder fazer tudo isso. Deus sabe o que faz e Deus vai continuar fazendo essas coisas boas. Agora nós vamos aqui para Deuteronômio, capítulo 1, versículo 30, que eu só dei uma pincelada nele, mas em seguida eu vou lá para João. Diz assim,
Então eu vos disse, não vos espanteis nem os temais. O Senhor vosso Deus vai adiante de vós, por vós pelejará, conforme tudo que fez convosco diante de vossos olhos no Egito. Ele era o profeta falando na frente. Aí o que ocorreu aqui na mão do nosso amigo Ezequiel? Ezequiel era um sacerdote novo que foi levado para a Babilônia, continuou sacerdote e Deus o fez ser profeta. Aí aqui Deus diz que ia multiplicar os homens, versículo 38, como o rebanho santificado, que ele ia multiplicar assim, como o rebanho de Jerusalém nas suas solenidades. Assim as cidades desertas se encherão de famílias e saberão que eu sou o Senhor. Amigo, nós precisamos disso. Essas famílias aqui representam o povo que cada um de nós vai ganhar para Jesus. Nós não podemos desperdiçar o tempo de falar de Jesus, de trazer uma pessoa, de insistir, de interceder por ela, porque aquela que nós ganharmos será a nossa herança no reino dos céus. Não escravo nosso, nós seremos recompensados, que é uma vida que nunca vai sair da presença de Deus. E quem fez? Foi eu, foi você que fizemos e conseguimos a pessoa. Vamos agora para João 10:4. Aqui Jesus disse o seguinte, João capítulo 10, esse capítulo é muitíssimo importante, versículo 4. Ele está falando aqui das ovelhas. Vou começar no versículo 1. Na verdade, digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas só por outra parte é ladrão e salteador. Que porta Jesus está falando aqui? No curral das ovelhas. O que é o curral das ovelhas? É o mundo. Aqui é o curral. E que porta? Nascimento materno. Ele, para vir aqui, que Deus fez o mundo e deu ao homem, ele teve que se encarnar e nascer como um de nós. Então Jesus veio como homem, despiu-se lá de toda a sua glória e veio à terra para poder nos redimir. Passou pelo nascimento materno, pela porta do curral das ovelhas. Mas o diabo não. O diabo enganou Adão, mentindo, que subiu para outra parte e entrou aqui. Mas Jesus já o expulsou. Quem é de Jesus não tem que temer o diabo. Ele que nos teme, porque nós somos de Deus e podemos contra ele. Aí diz assim, 2. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Oh, glória a Deus, Jesus é o nosso pastor. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Ele chamou a gente, nós saímos daqui estamos no grupo de Cristo e nunca mais vão ser abandonados. Veja o versículo 4 agora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Preste atenção. Depois que você passou a ser de Jesus, você vai assistir uma prédica religiosa ou uma defesa religiosa que não é do Evangelho, aí você fica até meio assim, aquelas explicações lhe enjoam. Elas não fazem bem para o seu coração. Quando você pega a Bíblia, você tem uma paz, uma tranquilidade. Você sente que está sendo alimentado, você consegue um poder, você ora, tem solução. Amigo, é Jesus abrindo a porta para você. Se você chegou até aqui, gostaria de agradecer e dizer que você está no caminho certo. Que o Senhor abençoe e guie seus caminhos. Que Ele possa cuidar cada vez mais de sua vida. Deixe o seu amém nos comentários. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de uma palavra de fé e esperança hoje. Inscreva-se no canal para receber novas orações e mensagens edificantes que fortalecerão sua caminhada com Deus. Que o Senhor abençoe sua vida, sua família e seus caminhos. Até a próxima!